Bom dia a todos, todas, todes. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês, né, nesse segundo Seminário Internacional de Arte e Acessibilidade Cultural, Subjetividades em Disputa, Territórios em Movimento e Contra-Memórias. Bom, nesse painel, né, que vamos começar agora, Imagens, Lugares, Ensino e Política, Diálogos e Percepções, a gente vai ter contato com três trabalhos, que se propõem a partir da utilização das imagens na pesquisa em história, considerando principalmente as fronteiras do ensino de história com as artes. Eu vou apresentar para vocês os nossos participantes que vão falar agora. Nós vamos conversar com a professora Ana Heloísa Molina, que possui mestrado em Educação e doutorado em História. Atualmente ela é professora associada da Universidade Estadual de Londrina. Realizou também estágios de pós-doutorado no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, sob a supervisão de Ana Maria Mauad, com o projeto Usos e Funções do Fotojornalismo na Produção do Saber Histórico, uma crítica visual dos livros didáticos em História, e também no programa de pós-graduação em Multimeios do Instituto de Artes da Unicamp, sob a supervisão da professora Yara Liza Scavinato. O projeto se intitulou Escritas Visuais Urbanas em Curitiba, a fotografia e seus registros sensíveis no acervo do Museu Paranaense entre 1900 e 1943. Teremos também a participação do professor Arnaldo Martins Júnior, que possui mestrado em História Social e doutorado em História, também docente da licenciatura em História do Departamento de Ensino e Currículo do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco e professor permanente dos programas de pós-graduação em História e do mestrado profissional em Ensino de História do Prof. História. Também é coordenador do PIBID, da licenciatura em História, coordenador do Laboratório de Aprendizagem e Ensino de História e coordenador do projeto de ensino Folhas de História. Ele também atua como membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Interdisciplinar em Formação Humana, Representações e Identidades. E a nossa terceira pesquisadora de hoje, Luciana de Fátima Evangelista, também possui mestrado em História Social e doutorado em História, é professora adjunta da Universidade Estadual de Londrina e desenvolve pesquisas sobre as relações entre história, arte, imagem e cultura visual, assim como também no ensino de História, Memória e Patrimônio Cultural. Bom, vamos começar então com a professora Ana Heloísa. Eu deixo vocês aqui com ela e no final a gente faz as considerações e abrimos também para as perguntas que nós vamos receber. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos. Espero que estejam bem. A minha proposta seria discutir os lugares da cidade e como que os atores sociais, como seus cidadãos, se apropriam desses espaços e registram a sua forma de usar esse espaço a partir das fotografias urbanas. Vou aqui compartilhar com vocês a minha tela. Puxa. Conseguiu apresentar? Não? Não. Não. Só um minuto, por favor. Profesora Ana Luisa, você está compartilhando a pantalla. Agora foi? Agora foi, Ana. Tá, obrigada.
Então, eu parto das pesquisas do professor Paulo Naus, que é um historiador da Universidade Fluminense, em que ele discute as imagens urbanas como um elemento de organização do espaço e da história da cidade. E essas imagens, né, elas são históricas e escultóricas, e vai se definir como uma coleção de símbolos dessa urbanidade contemporânea. É um produto da sociedade urbana e material para a expressão dos sentidos da cidade. Ou seja, pensar a cidade como um personagem. E nesse personagem, dispostos em ruas, em avenidas, em praças, em mercados, de que forma os seus cidadãos se apropriam desses lugares e como elaboram relações de afeto e de memória. Então, além de expressar, né, como disse, esses sentidos urbanos, o estar junto, como estar junto, como que se coloca essa sociabilidade nessas ruas, praças e mercados, nas arenas públicas, nos espaços públicos, por exemplo, de parques e passeios, promove interações e também ajusta as posições hierárquicas, seja em termos econômicos e sociais, seja também na relação de gênero. Ou seja, mulheres podem transitar em determinados espaços, homens em outros, outros gêneros em que espaços eles transitam e se apropriam e se relacionam. Aqui temos uma fotografia do Museu Paranaense, se está em Curitiba, capital do Paraná, no estado brasileiro do Paraná, e temos a possibilidade de ver, em 1925, nesse passeio público, eu não sei se vocês conseguem ver o meu visor, o meu cursor, né, indicando alguns grupos. Temos desde grupos de mulheres que são acompanhadas por alguém mais velho, possivelmente um pai, uma irmã, porque não podiam transitar sozinhas em tais espaços. Nós temos espaços de família, conjuntos de família, ou mulheres sozinhas andando juntas, mas aí são de outra faixa etária também. Nesse conjunto sentado, nós temos homens, né, conversando e alguns olham diretamente para o leitor. Ana, Oi. desculpa te cortar. Eu estou acompanhando aqui o chat e as pessoas estão com um pouco de dificuldade para ouvir você, porque está com um pouco de eco. Teria como você colocar o microfone, eu acho que ficaria mais fácil para as pessoas entenderem o português. Desculpa Então, te interromper. então, Priscila, eu vou sugerir que o Arnaldo comece, então, até eu resolver essa situação do fone e do eco. Pode ser? Pode ser, Arnaldo? Bom, Sim, pedimos desculpa, então, nós interrompemos rapidamente aqui, momentaneamente, a fala da professora Ana, para resolvermos um pouquinho a questão do microfone, né, e da possibilidade de se ouvir melhor a fala da professora Ana. Enquanto ela resolve a questão do microfone, a gente passa, então, para a apresentação do professor Arnaldo Martins. Por favor, Arnaldo, fique à vontade. bom dia. Ana, eu peço, por favor, que você interrompa a sua apresentação para o professor Arnaldo poder apresentar a dele. Só um minutinho, Arnaldo, até a Ana. Ok.
Profesora Priscila, ¿você me escucha? Sí, sí. ¿Sería posible que la profesora Ana deje de compartir su pantalla? Sí, estoy llamando a Ana para hablarle sobre eso porque creo que no está a ver el WhatsApp. Ok, Un muito obrigado. momento. Pronto, Ainaldo, já está tudo certo, pode começar. Me escutam? Sim, estamos ouvindo. Bem, logo Ana, acredito que vai voltar. Eu vou tentar arranhar um espanhol. Buenos dias a todos. Soy Arnaldo Martín Gilarta Júnior. Sou professor do Departamento de Educação e Currículo da Universidade Federal de Pernambuco, campus da cidade de Recife, que está em la capital do estado de Pernambuco, em Brasil, Nordeste, região Nordeste do Brasil. Pido desculpas por minha pronunciação em espanhol, pero entendo que fazer minha apresentação de maneira que seja melhor entendido por todos. Meu trabalho é uma consideração inicial de uma pesquisa sobre imagens em la ensinada de la história. Em Brasil, chamamos de ensino de história, sustentado em la concepção de abreviatura narrativa, a tradução em português, abreviação narrativa. Segundo a teoria da didática da história, através do pesquisador renomado Jorne Hisen. Em espanhol é comum a pronúncia Husen, que denomina abreviaturas narrativas. Nossa ideia é pensar em la imagem como uma possibilidade de produtos da cultura histórica. Cultura histórica é uma concepção trabalhada por diversos pesquisadores dentro da didática da história. Em Brasil, a tradução que nós tínhamos Sen de Russen e também da pesquisadora brasileira Maria Auxiliadora Rimit, e também Marcelo Fronça, que trabalha com essas concepções propriamente dito. Esses produtos da cultura histórica aportando conhecimentos históricos transmitidos por simbologias que se construem ao largo de tempo. Nesta imagem, creio que todos veem, né? Giorgio Vasari, a mutilação do Urano por Cronos, é uma imagem do século XVI que trata, né? A sua construção aporta uma narrativa histórica dentro de uma ideia que é tratado em que incluso que quienes conhecem a história, apesar de conhecerem a história, sabem que o hecho de cortar o testículo de outro homem é algo colocado simbolicamente como uma forma de dominação. Então, a narrativa histórica presente em esse trabalho, em essa pintura, afresco, nessa construção desse afresco,
demonstra, então, uma narrativa histórica contada somente pela construção da imagem, algo que é muito comum dentro desse período do Renascimento. Neste momento, trazemos duas outras imagens distintas, uma construída por Rubens e outra por Goya, em períodos distintos, que trazem em um momento de quase 200 anos entre uma e outra, e a perspectiva da construção, apesar da imagem ser algo extremamente de impacto para todos, para nós outros, é uma construção que se traz a partir de uma concepção que ficou muito presente a partir do discurso em la Revolução Francesa, por uma frase pronunciada por Robert Danton em la Convenção dos Jacobinos, quando eles momentos o período do terror começam começam a perseguir uns aos outros, acontecem diversos assassinatos através da lâmina, né, da guilhotina, e através dessa terrível concepção, ele coloca que a revolução é como se fuera Saturno devorando seu hijo. Essa concepção muda por completo, né, ou de forma demasiada, a partir da Revolução Francesa, reformulando esta concepção, como podemos perceber, a partir da obra de Goya. Esses dois exemplos foi simplesmente como ponto de partida para pensarmos esses espaços para a sala de aula, para esse espaço de aprendizagem da história ensinada. A cultura histórica, de acordo com Schmitt, possui quatro concepções principais: estética, política, cognitivo e o princípio moral. O princípio moral também aparece em algumas traduções como ética, que dependem de como se interpretam, porque advém de uma palavra alemã que na tradução em português seria princípio moral. Então depende da concepção. Nossa ideia é trabalhar com o princípio de narrativa, e a partir de como essas imagens contribuem para a perspectiva de narrativa e como que surge então o conceito de abreviatura narrativa. Luiz Fernando Serre, um pesquisador brasileiro, trata essa concepção a partir da ideia de resumirmos, né, uma concepção natural do ser humano, dos homens, em trazer a concepção da moraleja da história, né? Em português seria o moral da história, que é muito comum nas histórias de los niños, de infantiles, né? Para trazer uma ideia geral sobre toda a narrativa. Nós nos orientamos, segundo a perspectiva deste pesquisador, a partir dessas construções gerais, que a partir daí, com a pesquisa, com o estudo com as fontes e com o contato, constituímos a narrativa histórica. Nesta citação, cuja a tradução é livre, né, é nossa, eu trago: construindo a partir de experiências passadas motivam a decisão e a ação em função da legitimidade. A pronúncia é bem diferente em português e em espanhol. Da legitimidade que produzem. Sin embargo, Husserl advierte que o mundo da cultura está lleno de outros produtos que hacen preferencialmente o passado e o tempo e se apresentam como histórias completas. E perceberam que eu lendo é melhor do que fazendo a tradução simultânea.
Seguindo, o que Rusen acaba falando sobre esta percepção foi um ato que aconteceu em 9 de novembro de 1938, da ação do grupo nazista, os nazis, que fazem uma grande perseguição a todas as instituições comerciais, grupos, lojas de propriedade dos judeus. A explicação seria a concepção histórica dentro dessa iniciativa. Os nomes é La Noche de los Cristais de las Caras, que acontecem em 9 de novembro, e os nazis manipularam, né, a narrativa histórica para que, havendo um ataque aos grupos judios e justificando a crise econômica da República de Weimar. Essa crise que foi associada à população judia, que naquele momento constituía 2% da população da Alemanha, e que a movimentação econômica não superava 3%. Então, percebe-se que houve uma constituição narrativa a partir desta perspectiva e se estabeleceu naquele momento como justificativa para a perseguição desses grupos, da situação da crise da Alemanha. Essa argumentação ela se perpetua, inclusive com alguns grupos, por aqui no Brasil, uma rádio, inclusive neste momento também uma TV, cujo nome é Jovem Pan. Apesar desse nome jovem, tem uma concepção muito conservadora, muito alicerçada em princípios da direita, de uma concepção alinhada com o presidente Bolsonaro. Essa concepção de que os judeus concebiam toda a riqueza e que a situação econômica da Alemanha a situação de crise econômica seria culpa desse grupo, foi associada também numa comunicação nesta semana, em que uma comunicadora apresentou o exemplo da reconstrução econômica da Alemanha depois da Segunda Guerra, e o contra-argumentador, o homem que estava debatendo, entre aspas, debatendo, porque trazia concepções muito cerradas dentro dessa perspectiva de uma direita mais conservadora, dizendo que se no Brasil acontecesse como houve na Alemanha, em que houve um assalto dos judeus, se acontecesse o assalto dos judeus brasileiros, a economia brasileira se salvaria e que tudo estaria resolvido. Então, percebemos que a abreviação narrativa, ela percorre, né, durante essas percepções. Nesse momento, nós estamos falando da abreviação numa concepção mais geral. Tracemos, então, né, depois dessa perspectiva das imagens e essa concepção geral, tracemos, então, a imagem de um importante escritor, cujo nome é Machado de Assis, é um grande autor brasileiro, né, dos finais do século XIX. Inclusive, alguns o ubicam como um grande autor do Brasil, o grande autor do Brasil, o máximo autor do Brasil, devido à sua potência de escrita e de suas obras, né, como Dom Casmurro, como, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é muito interessante, é um autor do realismo brasileiro. E durante muito tempo, a imagem que se
se falava que estava presente nos livros, né, nas bibliotecas públicas, nas distribuições, né? É uma obra que pertence a um domínio público, então está presente em diversas bibliotecas, está presente nas seleções para entrada, vestibulares, entradas em universidade. Que Machado é um autor branco, mas por sua origem humilde, em século XIX, descendente de escravos, né? E durante as últimas, né, 2 décadas, ganhou um protagonismo de relembrar que era um homem negro, descendente de negro, de escravos, e que que durante muito tempo foi esquecido essa sua concepção, essa sua origem, e ser tratado como homem branco, né? Dentro dessa imaginação. Bom, o que trazemos aqui são imagens retiradas de uma campanha publicitária de um banco estatal brasileiro, ainda estatal, mas em vários momentos há muitas críticas do instrumento estatal que ainda sobrevive no Brasil, mas um banco estatal brasileiro chamado Caixa Econômica Federal. O banco responsável pelo pagamento de bolsas relativas a populações de risco, financiamento da habitação, um banco popular, um banco muito popular no Brasil. Realizou, então, uma campanha de recarte de personalidades, de pessoas que eram clientes antigos, que abriam as cadernetas em banco, e a construção se evitar a percepção geral de que era um homem branco, né? Como dá para perceber na imagem. Então, quando colocamos a imagem que se perpetuou em livros, está presente em livros, principalmente livros mais antigos, é muito próxima da ideia de que se tinha que Machado de Assis é um homem branco. Ao observarmos outros ângulos da imagem, percebem os traços de um homem negro, de ser descendência negra. Inclusive, surgiu imagens nas redes em que se destacavam essa tonalidade, a tonalidade de pele, né, muito mais negra. E por conta dessa situação, teve uma grande polêmica nos meios de comunicação, nas redes, sobre essa origem, né? Destacando que o banco estaria escondendo a origem humilde. Há estudos que mostram que o próprio Machado tentava, em vários momentos, se perpetuar como branco, como homem do seu tempo, o homem que era perseguido, a concepção de escravos era perseguido. Estamos falando do século XIX, final do XIX, início do XX. Lembrando que em Brasil a escravidão é finida em 1888. O último país das Américas, né, do Ocidente, na verdade, a acabar com a escravidão, né? É uma marca, uma chaga muito penosa para nós brasileiros. Então, a rede bancária se reorganiza e recria a peça publicitária, trazendo, então, este ilustre cliente que tinha, então, sua caderneta na rede bancária como um homem negro. Então, as percepções históricas ajudam a superar as abreviações narrativas. E qual que é o objetivo desta pesquisa que ainda vai caminhar? Associar essa concepção principalmente à ideia das fake news, que estão muito presentes, porque tem traços de concepções verdadeiras, traços de narrativas que se concebem em verdadeiras abreviaturas, que são abreviaturas com intenções muito bem colocadas. O Brasil sofreu muito em 2018 com a eleição do presidente Bolsonaro, principalmente por conta dessas notícias falsas, das fake news, né?
que acabou, tanto que histórias absurdas, se eu for trazer aqui, fico até me constranjo, né, em relação a esse princípio, como, por exemplo, o que houve em relação ao candidato do partido do Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, que foi atribuído a ele um kit gay, em que nas escolas seria entregue livros e orientações para as crianças caminharem como se a concepção de gênero fosse uma escolha do indivíduo, fosse uma situação em que ele pode decidir ou não. Então, esse tamanho a situação que nós vivemos aqui nas eleições de 2018. Para finalizar essa situação, trago uma experiência que tive quando eu trabalhava como professor de educação básica. Eu trabalhei até em 2018, inclusive. A situação presente numa aula, em uma classe de alunos de 11 anos. No Brasil, nós chamamos sexto ano da educação básica. Então, seria o segundo ciclo da educação fundamental. Então, educação fundamental do primeiro ao nono ano, sendo do primeiro ao quinto, primeiro ciclo, do sexto ao nono, segundo ciclo, e depois uma educação média, que passou, inclusive, por transformações, reformas, e a disciplina de história não é mais obrigatória no ciclo médio. Essa foi uma grande perda de nós, historiadores. Nesse momento, eu pedi para os alunos do sexto ano, alunos de média de idade de 11 anos, para que trajeran imagens relativas à concepção grega, à cultura grega, que é nesse momento que se estuda, nesse ciclo, a questão das sociedades gregas. E trazeram imagens, e um ninho chamado Gabriel, né, trouxe este rótulo, etiqueta de um aliado, né? Em Brasil chamamos sorvete. Esse aliado que se dizia que era da cultura grega. Mas quando observamos, percebemos que nessa construção imagética temos Davi, personagem cristão, né? Cristiano, criado por Michelangelo, que é um artista do século XVI, e não tem relação nenhuma com o grego, né? E debatemos, e o que eles trouxeram dentro dessa concepção da imagem é que é uma imagem que se parecia à grega. Então, o que percebemos dentro dessa experiência foi que o helenismo, né, estava presente, que essa percepção estética ela é muito forte dentro do helenismo, e permitiram que reconhecer estes rasgos, pero terminam confundindo períodos, né, simplesmente pela condição estética. E daí formam uma nova narrativa, que se identificam como grego. Este é só um dos exemplos, né? Em Brasil, nós temos uma região, que é a região de meu trabalho, que é o Nordeste, que tem diversos estados, diversas cidades, regiões, uma concepção cultural muito rica, mas o que ocorre é que a Rede Globo, a principal rede de televisão do Brasil, constitui uma imagem genérica do Nordeste, um sotaque, uma forma, uma imagem que se aproxima dentro desse sentido. É um dos passos dentro da concepção de abreviação narrativa sobre o Nordeste de nossa pesquisa. Desta forma, tentei trazer algumas percepções, algumas leituras. É um momento inicial ainda dessa pesquisa, mas a ideia é confluir imagens e a concepção de abreviação narrativa. Por isso, agradeço a oportunidade de falar com todos e todas, e termino aqui desejando as referidas utilizadas, recordando as referências que utilizamos, que coloco nesse momento.
E recordamos que as bases dessas referências são em português. Agradeço, muito obrigado. E me desculpe pela expressão, pela pronunciação em espanhol. Muito obrigada, Arnaldo. É muito interessante a relação que você está fazendo no seu trabalho, né, das abreviações históricas com a questão das fake news. Isso me interessou bastante, espero a gente poder conversar um pouco depois, né? Isso se encaixa muito nesse campo das disputas narrativas que a gente vive hoje, né? E como que a imagem ela está fortemente vinculada a essas disputas. Muito obrigada, Arnaldo. Chamo então novamente a professora Ana para que ela termine a sua fala, continue a sua fala e a gente dá continuidade para a nossa mesa. Ana, com você. Superamos, ¿no? Pues vamos a ver cómo. Não estamos te ouvindo, Ana. Melhorou agora? Agora eu te escuto. Agora sim? Agora sim. Já diminuiu um pouco, sim. Acho que. Então, peço desculpas por essa questão técnica, espero que seja resolvido agora. Estávamos falando a respeito, então, da sociabilidade dos espaços urbanos, como são apropriados pelas pessoas, e como que a própria cidade também realoca as questões de gênero, aonde andar, como transitar. E essa é uma fotografia, então, de um passeio público da cidade de Curitiba, onde nós temos, então, podemos perceber nesse registro fotográfico como que ocorre o trânsito, como que as pessoas, então, se apropriam desse espaço, eles se colocam em grupos. Aí podemos perceber, por exemplo, as mulheres acompanhadas por um homem, porque as mulheres não podiam andar sozinhas, isso em 1925, no início do século XX. Nós temos aqui, eu acredito que vocês vejam meu cursor, nós temos, não veem o cursor, nós temos um grupo de homens, né, vestidos, bem trajados, e que alguns olham diretamente, então, para nós leitores, e como que eles percebessem essa câmera e desafiassem, né, o próprio fotógrafo naquele registro, né, no sentido de também valorizar aquele registro enquanto pessoa que circula naquele espaço. Não estou conseguindo fazer aqui. Com isso, pensamos as interpretações, as intervenções urbanas, as reformas urbanas, né, como elas também elas apresentam relações de disciplinar os usos desses espaços. E com isso, como que os habitantes tomam a cidade, como interferência às demandas também do mercado, do mercado de consumo, né, que está em constante expansão de ofertas e bens, e lá irá, né, atrair para o consumo e a espetacularização dos desejos.
Então, de que forma que se esconde no seu interior os anúncios do moderno, do novo, do progresso. Então, a cidade também se torna um espetáculo, né? Se torna um objeto de consumo. Ela mesma é um personagem desses desejos. Podemos perceber, por exemplo, numa rua central comercial de Curitiba, Rua 15 de Novembro. Então, muitos anúncios dos estabelecimentos comerciais. Nesse caso aqui, era algo muito comum naquela época, o armazém de molhados e gêneros alimentícios. Então, transformar a rua também em algo que seja consumido, em algo que seja espetacularizado. O nome da loja era Alfarol do Sul. E seria interessante, em algum momento, perceber o nome das lojas, de como que isso se coloca a respeito de, não só dos seus produtos, mas também a respeito de uma sobrevalorização, né, dos seus proprietários e dos seus artigos. Aqui, mais à frente, é a mesma rua, já em 1928, em que é um cartão postal. Pensar também como que os cartões postais eles são recortados, eles são selecionados para mostrar essa ideia de modernidade e de progresso. Naquele momento, a iluminação elétrica é um desses símbolos de modernidade. Então, de que forma uma vista noturna valoriza essa rua? Aqui no fundo nós temos um carro, né, um automóvel, de como que isso também é um elemento de moderno, como que isso se apresenta e vai ser apresentada, vai ser distribuída, divulgada para as outras pessoas. Essa daqui é a mesma rua, na década de 1970, e nós já temos um trânsito maior de pessoas trabalhadoras, né? Que aqui é uma referência antiga da história de Curitiba, que era um bonde elétrico, mas que hoje, não só na década de 70, mas hoje também, se torna um café, um espaço para café, né? Bancas de jornais. Ainda continua as luzes de iluminação e a ideia é apresentar o movimento da rua, o comércio e divulgar que essa rua é uma rua importante também de Curitiba. Esse é um cartão postal atual, em que nós temos algumas mudanças, por exemplo, floreiras, bancos. Então, se modifica o uso desse espaço, se reorganiza esse espaço também para que as pessoas não só circulem, mas também possam usufruir enquanto momento de lazer, mas também não esquecer da questão do comércio, né? Para parar, descansar e continuar a comprar nas lojas aí, dessa rua também. Uma outra questão que gostaria de trazer aqui para essa apresentação é a questão de como que essa cultura visual, também colocada nas ruas e na cidade, ajuda os indivíduos a estabelecer representações sobre si mesmo e ao mundo, bem como suas formas de pensar. Então, como que as pessoas constroem suas identidades também nos espaços em que circulam, nos espaços em que moram. Então, a importância dessa cultura visual é mediar o processo de como nós vemos, então, quem eu sou, como nós olhamos os outros, né, e como nós construímos mundos que também são veiculados, mundos que são habitados e que nem sempre estão de forma visível, principalmente para as autoridades. Eu trago para vocês algumas manifestações, alguns registros, outros que não sejam somente o limpo, o agradável, né, como se diz, a cidade bonita. Por exemplo, quando os professores da rede pública aqui do estado do Paraná ocupam as ruas de Curitiba numa grande greve de 2015,
Esse daqui é um registro de uma professora, de como que esses professores, né, estavam pressionando a Assembleia Legislativa, pressionando o governador, né, e se organizando enquanto movimento da retirada dos seus direitos. Esta é a mesma greve, a mesma situação, num outro registro fotográfico, feito por um outro professor também. Percebam que a fotografia em preto e branco dá uma dramaticidade, dá uma discussão, dá um enfoque diferente. Aqui, nós temos o confronto desses professores com a polícia, e devemos registrar que foi um confronto muito forte, em que vários professores saíram machucados devido às balas de borracha que foram utilizadas, assim como cães e cavalos que foram jogados contra os professores. Gostaria também de pensar com vocês, e abrir depois para o debate, no registro não só do centro, aqui já da cidade de Londrina, que é onde eu resido e onde eu trabalho, de como que o registro, principalmente de bairros periféricos, que nem sempre são divulgados, mas que recolocam a cidade sobre um outro aspecto. E todos esses registros foram feitos pelo professor André Camargo, um professor de artes da rede pública, e que tem uma trajetória muito interessante, porque ele também desenvolve projetos com seus alunos a respeito desses registros visuais e criar uma outra forma de cultura visual, de quadros, né, visuais, que possibilitem a polifonia dessa cidade em registros diversos. Aqui nós temos uma fotografia que caberia em qualquer cidade do interior, em qualquer bairro da periferia. Duas senhoras conversando à beira da calçada. Assim como nós temos também, numa calçada de bairro, um senhor voltando das compras e um outro sentado à calçada lendo o jornal. Isso ainda, esse já foi no período de pandemia. Outro registro que poderíamos pensar como registros das cidades e seus espaços diversos, esse é de 2012, que é do Lago Igapó. O Lago Igapó é um lago central aqui da cidade e que é frequentado por vários setores sociais, né? E é um registro de duas crianças jogando bola, que caberia também em qualquer cidade. Esse já é um lago da periferia de Londrina, que foi feito também antes da pandemia. Então, perceba que o enfoque é outro, mais amplo, né? Próximo ao lago, né? Onde as cidades também, onde os seus habitantes também ocupam esses espaços, sejam para piqueniques, seja para lanches ou simplesmente para, né, o lazer descompromissado. Por outro lado, outros fragmentos dessa cidade compõem esse espaço de sociabilidade, como, por exemplo, aqui a linha de trem, que tem um registro mais artístico, digamos assim, pela questão do fundo, do ciel e a ferrovia. Alguns registros, como esse, remetem até registros fotográficos de fotojornalistas, como, por exemplo, esse, em que um homem está com um cão, e, nesse caso, não deixa de ser relativo a uma relação de afeto com o seu animal, e colocado num patamar de filho, como alguns têm em relação aos seus próprios pets, né? Considerando que esses ainda são olhares periféricos, esse daqui me tocou de forma mais próxima pelo recorte dessa construção, como se se abrisse uma janela da periferia olhando o centro. Então, como essa cidade olha-se, como que esse entorno olha os seus espaços e registra esses espaços.
Outra fotografia dentro desses atores sociais, muito comuns nos bairros, que são as senhoras que vendem bolachas caseiras, bolos, doces, né, e que não têm o hábito de serem registradas. E o que a gente percebe aqui pela expressão do rosto dessa senhora, no estilo como assim, porque eu sendo registrado e não outro, né? ou outro olhar, ou em outro local. Essa fotografia me mobilizou e eu gostaria de discutir e apresentar a vocês, pensando, por exemplo, que o espaço da escola, em escolas que estão na periferia, como que é possível encontrar beleza nas suas geometrias, no jogo de luz, né? Considerando que esses são, dentro do pátio, são corredores, são rampas que levam para as salas de aula. Então, como que as escolas, mesmo, de certa forma, em alguns momentos, com desgastes, com falta de manutenção, ainda estabelece relações de beleza no seu registro visual. Considerar que, mesmo em pleno século XXI, a permanência de elementos que fogem um pouco ou que causam, de certa forma, um desconforto no olhar. Nós vemos um cavalo, um cavaleiro, transitando nessa periferia, numa avenida grande, e, de certa forma, dialogando com essas placas de trânsito, né? Proibido retornar, proibido virar à esquerda. De que forma nós temos a convivência de referências mais antigas com referências novas e choques de modernidade, né, que se colocam nesses registros. A outra forma seria a permanência de elementos culturais, como folias de reis, nesse caso é um grupo chamado Mensageiros da Paz, que existem na periferia e que fazem, né, a visitação das casas no período de janeiro. Então, me desculpe. Em 2008, nós temos o registro desses grupos e dessas resistências culturais. Ana, você me ouve? Esse é um bairro novo em Londrina, chamado Vista Bela, que é muito mais na periferia e com mais dificuldades ainda para ter acesso e ter visibilidade. E como que esse registro, né, aqui nós temos uma criança negra de forma de grafite, que tem aqui. Esse aqui era um artista de rua, eu não vou conseguir falar com você agora, Priscila. Não está conseguindo ver? Ana, você está me ouvindo, Ana? Oi? Você me ouve, Ana? Meu microfone ainda? Não, é que nós temos apenas 20 minutos para encerrar o painel, ainda temos que ouvir. Eu vou te mandar no WhatsApp. Ana, a gente precisa encerrar a fala. Bem, eu gostaria, então, eu gostaria, então, de encerrar a apresentação para dizer que, então, como que os registros fotográficos das cidades, eles apresentam possibilidades importantes para pensar as apropriações de espaços, as resistências que se colocam e como também os próprios atores, em todos os seus lugares, seja na periferia, seja no centro, eles se apropriam desse espaço e colocam ou como um espaço de resistência cultural ou como resistência política. Eu agradeço a oportunidade e peço desculpas pelos problemas de apresentação. Muito obrigada. Bom, eu também peço desculpas, Ana, pelas interrupções. É que eu fui informada aqui que nós temos 20 minutos, e então eu passo a palavra para a professora Luciana fazer a sua apresentação.
e depois, se a gente tiver um tempinho, para a gente conversar um pouco. Luciana, com você, fica à vontade. Oi, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Bem, eu vou compartilhar aqui a minha tela, então. Só um instantinho, por favor. Bem, eu vou pedir licença, né, para falar em português, mas eu trouxe o slide em espanhol para a gente conseguir aí uma melhor comunicação, né, entre os vizinhos aqui. O que eu preparei para essa apresentação é parte da minha investigação, da minha pesquisa de doutorado, que eu realizei na UF, em Niterói, sob orientação do Paulo Quinal. E eu intitulei, né, Entre o compromisso político e social e o desafio do sagrado, o caso da pintura mural do arquiteto pintor Eugênio de Proença Sigol para a Catedral de Diocesana de Jacarezinho. Bem, fazendo uma apresentação, então, do Sigol, se trata, né, o nome completo dele é Eugênio de Proença Sigol, ele nasceu no final do século XIX, viveu boa parte do século XX, e ele se formou, né, em curso geral, né, na Escola Nacional de Belas Artes, também lá se formou arquiteto. A sua formação nessa instituição se deu nos anos 20, depois nos anos 30. Então, ele participa do movimento, né, de debate em torno da arte moderna no Brasil, o debate em torno do modernismo no Brasil. Ele vai estudar com o Oscar Niemeyer, ele vai também ser contemporâneo do Cândido Portinari, e ele faz parte, então, desse grupo de artistas brasileiros que, principalmente a partir dos anos 30, se preocuparam em promover uma arte moderna, mas também engajada, uma arte que tinha um compromisso social e que tinha um compromisso, inclusive, com a identidade no Brasil e na América Latina, e outras relações internacionais, pensando no envolvimento com o Partido Comunista, né, do Sigol, mas também do Portinari, o próprio Oscar Niemeyer. Bem, e o Sigol, ele vai ser esse artista que fica nacionalmente conhecido como pintor dos operários, porque esse vai ser a maior frequência temática no conjunto das suas pinturas, e que ele se inspira a partir dos projetos das encomendas da construção civil, né? Então, esse convívio com o trabalhador na construção civil o inspira a produzir as suas pinturas. E no convívio com os trabalhadores, ele também se sensibiliza aos temas raciais. Então, a presença afro-brasileira, né, nesse mundo do trabalho, vai o tocar e vai fazer com que ele realize pinturas como essa, a Acidente do Trabalho e o Êxodo dos Escravos. Bem, mas a sua maior obra se situa no interior do Paraná, o estado brasileiro, que é onde ele consegue realizar 600 metros quadrados de pintura mural, sendo dessas 40 pinturas emolduradas, e no caso ele vai poder realizar nessa igreja, né, nessa encomenda, uma relação ele vai poder relacionar, né, ele vai criar um programa artístico que relaciona aquilo que vem se debatendo em torno do muralismo no mundo. Então, os muralistas mexicanos, a própria questão da pintura decorativa na França, ou a síntese das artes com o Le Corbusier e o próprio Oscar Niemeyer. Então, o Sigol vai ser um intérprete desses debates, e a partir dessa interpretação ele formula um programa próprio.
Para a gente poder se situar, só um minutinho que não está mudando aqui, opa, agora foi. Para a gente poder se situar, né, aonde fica Jacarezinho. Então, Jacarezinho é uma cidade que hoje tem seus 40 mil habitantes, e nos anos 50, que é quando o Sigol vai para lá, também tinha os seus 40 mil habitantes, nessa época, em sua maioria residente na zona rural, e que vivia principalmente da plantação do café. Então, a economia cafeeira nessa região do norte do Paraná, e especialmente nos anos 50 em Jacarezinho, gerou, né, muito dinheiro para essa população, para a igreja, que possibilitou o investimento na contratação desse artista, então, que era o irmão, no caso, do bispo diocesano da região, para realizar essas pinturas murais, tá? Bem, e aqui eu trago duas imagens do interior dessa igreja, na onde a gente pode observar um pouco, né, desse programa artístico, em que Desculpa interromper, Luciana. A sua Oi, imagem não mudou. A gente não não? está vendo. Não, está ainda parada na primeira imagem. Nós Eita, não vemos o interior da igreja agora. e se eu reduzir assim, aparece? Ainda está no primeiro slide. Oxe, peraí, deixa eu ver como é que eu faço para... Eu vou parar a apresentação e começar de novo. Ok. Vamos lá, deve ser alguma coisa da conexão, né? Sim, sim. Obrigada, Priscila, por me avisar. Imagina. Um pouquinho. Continua na primeira página, né? Isso, continua na primeira. E agora você mudou? Você ampliou a imagem, mas Isso. ela ainda... agora mudou. Pronto. Tá, então aqui Sim. foi um pouco daquela descrição do Sigol. Aqui as imagens, as pinturas, né? Acidente de trabalho, êxodo dos escravos. E aqui, deixa eu só deixar assim, porque eu acho que daí não vai tampar. Isso. Aqui é um pouco da imagem externa da igreja, né? Com uma imagem interna de uma maquete da igreja para a gente observar a disposição das pinturas, né? Então, ele vai fazer na base pinturas murais e vai fazer aqui os painéis emoldurados. Aqui o mapa, né, da localização de Jacarezinho. Então, esse aqui é o Paraná, situado aqui no Brasil. E aqui o interior, estão vendo? Sim, agora a gente vê. Ah, legal. Obrigada. Bem, então aqui a gente observa que o Sigol ele vai manter, né, o elemento decorativo. Então a gente tem aqui cornijas, né, a gente vai ter as molduras em torno da pintura mural, capitéis, enfim. Então ele mantém uma série de elementos decorativos que dentro de um debate, por exemplo, da síntese das artes já não era mais admitido. Então, como ele não é necessariamente um seguidor, né, de nenhuma dessas vertentes, ele traz o elemento decorativo, mas ele pensa numa harmonização tanto da arquitetura, da pintura, com as esculturas. Ele vai realizar um programa, né, que ele chama de harmonização decorativa. Então, a gente observa nessa busca da harmonização, o diálogo com a síntese, a presença dos elementos decorativos, o diálogo com a pintura decorativa. E aí, quando ele coloca um motivo social, né, a gente percebe o diálogo com os mexicanos, por exemplo. E, claro, com os brasileiros também. Bem, então, nessa correlação, né, a disposição dos elementos decorativos, a forma como ele dispõe as pinturas, as intervenções arquitetônicas que ele faz no tempo, a gente alcança um pensamento plástico do Sigol e a gente percebe que a experiência que pode ser vivenciada no interior desse templo é muito estimulada, né, uma experiência do ver
é muito estimulada por essa formação. Então, por exemplo, essa imagem é a perspectiva da entrada lateral do templo. Quando você entra pela lateral do templo, o elemento decorativo, ou seja, os arcos, eles vão te condicionando a olhar certas imagens. E o Sigol, enquanto arquiteto, ele pensa os usos desse tempo, e a partir desses usos ele pensa as melhores perspectivas de se ver a imagem. Então, por exemplo, essa pintura, que é essa daqui, ela vai ser construída a partir de um ângulo, de uma profundidade, que justamente o sujeito que entra pela lateral tem a sua melhor vista. Ao passo que, claro, quem entra pela entrada principal tem é possível dar outra mirada para o templo. Então, existe uma marcação nesse templo. Em cada lugar que você se movimenta, seja sentado, seja indo em direção ao altar, seja indo em direção às capelas laterais, você tem um convite a uma experiência visual. Além desse elemento que é possível observar na igreja, é interessante também perceber que o Sigol ele se coloca como um espectador da cidade. Então, ele sai do Rio de Janeiro, vai ao interior do Paraná e observa esse mundo do trabalho, que é o mundo do trabalho rural, que você tem a mulher trabalhadora nesse ambiente rural, que existe aí uma tradição também da mulher na família, né, a divisão de trabalho, então o que o homem faz, o que ele faz, qual que é esse ambiente, né, do trabalho, e ele vai, a partir de uma encomenda religiosa, trazer esse trabalhador religioso para as pinturas do templo. Aqui é um exemplo, que é a pintura intitulada Tributo do Povo do Norte do Paraná a São Sebastião. Então, ele se afirma como um pintor religioso, mesmo tendo... ele se afirma como um pintor social, mesmo tendo que cumprir uma encomenda religiosa. E aqui a gente tem a pintura que eu diria mais polêmica do templo, ela se localiza no Santíssimo, que é uma pintura na qual o Sigol ele vai representar, por exemplo, nada mais, nada menos do que o Karl Marx, né? Então, no conjunto da pintura, do mural, nós temos o Cristo, que é o pedreiro que construía a igreja naquele momento, que ele estava fazendo intervenções arquitetônicas e realizando a decoração mural. Então, ele vai trazer os moradores da cidade para compor esse sermão, e ele não só traz os moradores, como ele traz também o Marx, o Lenin e ele mesmo, né? Como aqueles que observam essa comunidade que é composta por homens pretos, por exemplo. E é justamente esse, voltando aqui novamente, no primeiro plano você vai ter, né, no conjunto, a pele dessas pessoas Acredito que a gente tem um problema de conexão. Luciana, você escuta? Bom, nós tivemos aqui um problema de conexão, né? A professora Luciana se desconectou. Eu acredito que a gente possa, então, pelo adiantado da hora, a gente possa fazer algumas considerações e assim que a professora se reconectar, se ela quiser fazer uma finalização da sua fala, ela terá essa oportunidade. Bom,
Nós tivemos aqui, então, nessa mesa, uma abordagem bastante polissêmica, né, de como que as imagens, elas se relacionam a partir da história com o campo da história e da educação, e principalmente também com o campo da arte e da fotografia, né? Então, nessas 3 falas, nós tivemos essas 3 abordagens bastante diferentes, mas em que a gente constata como que essa perspectiva de olhar a história a partir da imagem e mais especificamente da cultura visual, ela possibilita para a gente uma ampliação da conexão e do acesso a outros espaços da cidade, no caso como da apresentação de Ana, né? Com os discursos e as disputas que acontecem hoje, né, no nosso cotidiano, dessas disputas narrativas, né, com relação à história e os seus agentes, e no caso da apresentação da professora Luciana, agora no final também, de como que essas discussões que faziam parte que fizeram parte, compuseram um segundo momento do modernismo brasileiro, no caso da pintura de Sigot, como um pintor social, também se interiorizou, né, foi para uma cidade do interior do Paraná, como Jacarezinho, e mesmo no espaço, dentro de uma encomenda da Igreja Católica, né, ele colocou ali a sua discussão e o seu ponto de partida, que era pensar a história social e principalmente a história pelo viés marxista, como a gente viu aqui, né, no último painel do Sermão da Montanha, que a Luciana estava apresentando para a gente, né, em que a gente vê figurados ali as pessoas que estavam participando da construção do próprio espaço da igreja, né, e que eram personagens da comunidade. Bom, eu não sei se nós recebemos perguntas, mas eu deixo esse espaço também aqui de finalização para qualquer comentário que os professores gostariam de fazer, Ana, Arnaldo, ou qualquer outra pessoa que esteja nos ouvindo. Se vocês quiserem fazer algumas considerações, por favor, fiquem à vontade. O famoso está me ouvindo? Sim, a gente te ouve, Ana. Eu gostaria de agradecer a possibilidade e o convite do professor Aldo de participar desse evento, com tantas instituições tão importantes, com trabalhos tão interessantes, como o Museu Histórico, o próprio CIBEI, o Museu Nacional de Colômbia, a Direção de Museus e Bibliotecas do Chile, a Universidade Minuto Dias, o Arquivo Histórico do Chile e o Museu de Arte Contemporânea de Bogotá, por acolher as nossas questões e a possibilidade de também apresentar reflexões das nossas pesquisas aqui desenvolvidas, não só na Universidade Estadual de Londrina, mas também na Universidade Federal de Pernambuco, e agradecer também a professora Priscila, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, por mediar essa mesa e nos apoiar na tecnologia, que às vezes a tecnologia não é tanto auxílio assim, né? Muitas vezes é um obstáculo e não um auxílio. Que bom que a professora Luciana chegou. Luciana. Gente, eu tive uma queda de energia aqui, peço mil desculpas, mas acho que eu já me adiantei no tempo, então se vocês quiserem eu posso fazer um resumo sem um slide, pode ser? Isso, Lu. Sim, a gente estava te esperando para você fazer o encerramento, fique à vontade. Ai, peço muitas desculpas, eu tinha alguns slides para mostrar ainda, mas eu penso que o importante é dizer, para a gente poder encaminhar para o final, que o Sigot, então, ele vai fazer parte, né, de um mundo da arte que é o cenário carioca, mas ele vai a Jacarezinho, vai com um repertório, e com esse repertório ele se depara que é o repertório, né,
desse artista com o pensamento plástico, com o engajamento, já que ele era comunista, e ele se depara com uma cidade pequena, com algumas tradições, com algumas práticas racistas, uma sociedade que acha muito chique, né? Um artista como o Sigô fazendo a pintura da catedral, mas ao mesmo tempo acha muito estranho a presença dos negros, a presença das pessoas simples, a homenagem que ele faz aos trabalhadores e o fato dele ser comunista e especialmente ateu, né? Então o Sigô ele era também um ateu, e ele vai deixar transparecer na narrativa das suas pinturas o seu ateísmo, a sua crítica, as suas críticas teológicas, já que ele questiona a pompa, né, o luxo da Igreja Católica, a desigualdade social, e ele faz essa crítica com marcações como fazendo um Cristo que é o pedreiro da cidade, não tão valorizado na sua cidade, trazendo o negro para o primeiro plano, que era proibido de participar de ambientes como clubes da cidade, né? Então ele traz esses sujeitos para provocar uma reflexão nesse ambiente religioso, e especialmente estabelecendo um diálogo com o seu irmão, que tem uma visão de mundo completamente oposta, já que anticomunista, já que bispo, já que católico, já que conservador, e etc. Então, o Sigô se faz valer do convívio com as pessoas e do ambiente que ele transitou para produzir o conjunto da sua obra, que hoje é patrimônio, né, do Estado do Paraná. Obrigada, gente. Muitas desculpas pelos transtornos. Muito obrigada, Luciana. Bom, depois de tantos meses, né, de trabalho virtual na academia, a gente já se deparou várias vezes com essas questões que são técnicas e que estão além, né, daquilo que a gente pode fazer. Então, é isso, esses eventos que interrompem as falas, enfim, isso acontece mesmo, né? De toda forma, foi uma mesa muito gostosa, foram discussões muito amplas e muito diversas, né? Como eu já disse agora há pouco, mas que trouxeram perspectivas muito importantes para a gente pensar a imagem e pensar a história a partir da imagem. Bom, eu agradeço demais o convite por estar aqui nesse evento, aqui com vocês no CELEI, principalmente na companhia de Ana, de Arnaldo e de Luciana. E acredito que a gente tem encerrado. Se vocês quiserem dizer mais alguma coisa, Arnaldo, Luciana, Ana, fiquem à vontade. Mas eu me despeço e agradeço muito a participação.